Retornamos ao nosso programa O Caminho do Meio. Muito bom estar aqui com vocês. Eu estou curtindo demais esse programa, porque estamos trabalhando virtudes em todas as ordens, né? Virtudes cristãs, virtudes das filosofias orientais, virtude das religiões e de caminhos de espiritualidade diversos, mas que todas essas fontes se reportam a uma única coisa, estão ligadas às leis universais, físicas ou morais. Então nós estamos discutindo aqui, trabalhando aqui, o próprio movimento do universo nas suas ações e reações. Entende como isso é importante? É assim que eu passo a entender como é minha vida e quais os caminhos que eu posso escolher para mudá-la, né? Não apenas com técnicas, as técnicas são importantes, mas com essencialidade, ou seja, buscar as virtudes, buscar os vícios que podem fazer parte da nossa vida e como interagir com isso e criar possibilidades de mudança. Nesse programa, nós vamos falar sobre a justiça. É uma virtude bem difícil, né? Porque a virtude da justiça, ela diz respeito às nossas relações conosco, com o outro, com o universo, com a natureza, né? E também em todas as dimensões. A justiça norteia aquilo que nós vamos fazer, o que devemos, o que não devemos e os resultados que isso traz na nossa vida. Como eu sou reencarnacionista, eu sei que a justiça tem um peso enorme também na questão das nossas vidas, de como as nossas vidas estão, estarão ou já esteve. Porque falamos aí da justiça divina, ou seja, é uma justiça que não está nos códigos humanos. Os códigos humanos tentam se aproximar por experimentação, devido à época em que se instituíram, a compreensão que os seres têm da realidade. Então, os códigos humanos tentam se aproximar a cada dia da justiça universal que só pertence a Deus e os seus mandatários superiores no universo, não é? Então, a reencarnação, ela é extremamente envolvida na ideia da justiça, por isso que existem as leis da reencarnação, não é? Existe a lei kármica, chamada lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos terá um retorno. Pensem sempre nisso. Todas as nossas ações encetadas, elas terão resultados que nós colheremos. Então a colheita vai ser sempre de acordo com o que eu plantei. O bom disso é que se eu começar a plantar nesse momento coisas boas, em algum momento eu já vou colhê-las. Eu posso ter que continuar colhendo frutos amargos de plantações anteriores. Mas se eu começo a plantar hoje, eu começo a entrar nessa ação contábil divina numa postura diferente de quem não está mais vivendo aquela experiência, mas está vivendo novas experiências. E diz Jesus, né, o nosso mestre superior, que existem as sementes da justiça, né? Então eu vou plantar as sementes. Algumas elas vão multiplicar, por exemplo, 30 por 1. Planto uma semente de justiça, ela dá 30 sementes de resultados positivos. É bem contrário do mal. O mal não cresce nessa mesma proporção. Tem outras sementes que são tão bem plantadas que elas dão 60 sementes por uma plantada. E tem outras que são absolutas, 100 por 1. Essas naturalmente estão dizendo ao amor desinteressado. Quando fazemos uma coisa sem esperar nada, absolutamente nada em troca. Para vocês verem que é bem difícil isso, né?
todas as nossas ações, até as chamadas boas e caritativas, no nível em que estamos, ainda tem interesse pessoal, institucional, não é? Atrás daquilo que estamos fazendo. Ainda que às vezes nós não tenhamos amadurecido para ver, para aceitar e enfim, concordar com isso para a mudança. O bem é o bem em qualquer situação. Dizem os espíritos mais abalizados: antes a caridade feita com egoísmo do que não feita. Então vamos fazer. Mas obviamente muito melhor a caridade feita com altruísmo, com desinteresse pessoal, onde nós podemos trabalhar sempre respirando os ares da caridade, da renovação, ok? A justiça é aquilo que determina a nossa movimentação entre o que nós fazemos e o resultado do que nós fazemos. Famosa lei de ação e reação. Para o Oriente é a lei kármica, não é? Que traz os resultados do que nós fizemos. Agora, o que nós fazemos, que é o nosso Dharma, o karma é o que nós já fizemos. O Dharma é o que nós estamos fazendo e podemos fazer de bom. E isso muda a nossa realidade, tá? Pensem bem nisso. Bom, então a justiça, ela é equitativa, ela é equânime, ela é soberana, ela é harmônica, a justiça. Tá bom. Se eu vivo expressões de justiça, eu vou ficar sempre no caminho do meio. Isso aí não tenho o que pensar mais. Mas como é que seria o excesso dessa justiça? E me faz lembrar um amigo que conhecemos, ele era da cidade de Votuporanga, era um professor, os alunos, os amigos, o chamavam carinhosamente de palestra, né? Porque ele fazia palestras espíritas e acredito que outras palestras também. E ele estudava bastante, trazia bastante conceito, e uma certa feita o levamos para fazer uma palestra na cidade de Pedranópolis, e depois nos comentários de bastidores ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci, dizendo assim: no mundo como o nosso, excesso de justiça é injustiça. Eu entendi já na hora e hoje eu entendo muito melhor, né? Porque é excesso, não é? Se é excesso não é justiça, porque a justiça está no caminho do meio. Se é excesso não é justiça. Nós chamamos de justiça, mas não é. E qual que é o nome do excesso da justiça? Privilégio. Privilégio é quando você recebe coisas ou cobra coisas além do que a justiça realmente lhe outorga. Aí é privilégio. São cargos, favores, né? Reconhecimentos, homenagens, né? Que nós às vezes criamos para que nós possamos alimentar o ego e ter uma sobrevivência emocional e psicológica em cima de um interior que está totalmente destruído pelas escolhas infelizes. O privilégio em momento algum vai te trazer o alicerce para a felicidade, vai te trazer o bem-estar e o remédio para a consciência tranquila. Privilégio é privilégio, é algo que eu tenho, que eu não fiz por onde ter esse merecimento e que estou agredindo de alguma forma a lei da justiça, que sim é o caminho do meio. Todo privilégio deve ser evitado. Eu não estou dizendo que nós não vivamos, é óbvio que nós vivemos, né? Ainda quando imaginamos que não, mas me faz lembrar de uma frase belíssima de um livro que eu li uma vez, contando da história de São Francisco de Assis. E um dia um discípulo dele o pegou chorando, né? E ele chorava copiosamente. E aí o discípulo, condoído, porque eu amava demais aquela alma santa, chegou: mas mestre, eles chamavam ele de pai, né? Mas paizinho, por que o senhor está tão triste? O senhor está chorando? Por quê? O que está acontecendo?
E ele tinha, naquele momento, eles estavam passando a noite numa caverna, porque eles estavam andando em pregação. E ele estava deitado, colocou a cabeça numa pedra, né, para apoiar, e estava chorando. E o discípulo conduído chegou nele e disse assim: mas paizinho, por que o senhor está tão triste? E falou assim: que miserável criatura que eu sou. Que ser miserável. Mas por que, paizinho? Por quê? Porque Jesus não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. E eu tenho. Que miserável criatura que sou. Eu me emociono ao dizer isso. Porque Jesus fala: o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para reclinar a cabeça. E nós temos pedra? Ou você dorme em um travesseiro? Ou você dorme em uma cama com um colchão gostoso? Ou você dorme em um quarto com um ventilador ou com um ar-condicionado? Ou você dormiu com a barriga cheia, sem passar fome, com uma água potável que você bebeu? Você pôde se despedir dos seus pais, dos seus irmãos, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos quando foi dormir? Dá para entender como tudo isso já é privilégio? Imagine que você tivesse reencarnado na Etiópia, nas situações que lá até hoje persistem. Dá para entender como nós temos privilégios? Então vamos entender que o privilégio é o excesso que nós ainda não merecemos. E nós podemos viver de maneira mais equilibrada, dentro do nosso padrão. Se o privilégio é o excesso, a deficiência da justiça é o contrário dela, injustiça, né? É quando nós não damos a cada um o que cada um realmente merece e precisa, né? A lei de Deus não é injusta nunca. Isso é duro da gente aceitar, mas é assim. Tudo que acontece em nossa vida que nós não tenhamos movimentado para aquilo, naquele momento, é porque é o melhor que pode acontecer. Então dizem as frases dos espíritos superiores: nós estamos no lugar certo, estamos com as pessoas certas, estamos no momento certo, na situação certa, absolutamente, para o nosso crescimento e melhoria espiritual. A injustiça é um movimento dos homens, né? Quando tentam furtar o que é do outro de alguma maneira e tentam gozar de situações que não lhes pertencem. Então não existe injustiça, que seria o quê? A deficiência da justiça não existe na ação divina. Na justiça divina não existe episódio de injustiça. Tudo o que acontecer dentro da dinâmica e tem a ver com aquilo que nós precisamos viver. Não quer dizer que alguém tenha que ver uma cobra e dar a mão para a cobra picar, porque aí já é outra coisa, é imprudência, que nós estudamos no nosso vídeo passado, né? Então, agindo de maneira equânime, agindo de maneira prudente, equilibrada, todo o resto que acontecer, com certeza nós tínhamos que passar por aquilo. E quais serão as soluções possíveis para essa situação, para achar o equilíbrio disso? Bom, a única maneira de nós chegarmos próximos de viver a justiça, ela só será exercida com amor e caridade. Sem amor, sem caridade, nas nossas ações, nós não conseguiremos agir com justiça. Seja com o outro, seja com o ambiente, seja conosco mesmo, sem amor e caridade, nós não conseguimos viver a justiça. Porque é uma tríade, são 3 virtudes que se alinham e uma não coexiste sem a outra. Lei de justiça, amor e caridade formam uma tríade, e nesse tripé é que nós conseguimos viver a verdadeira justiça,
né? Imaginar que estamos vivendo a justiça em uma ação, sem que tenha amor nela e caridade, é só mais uma das tantas ilusões que nós temos. O caminho, aprenda a cumprir o teu dever. Todas as vezes que você cumprir o seu dever, com certeza você vai estar ou na justiça ou extremamente perto dela. Vamos lembrar de uma coisa como exemplo. Sabe quando nós estudamos advocacia ou estamos diante de um representante da justiça, geralmente nós vemos uma balança, lembram? Uma balança, olhos vendados, com a espada e aquela balancinha. A musa segurando a espada, a balança. O que será que significa aquilo? Bom, a venda nos olhos significa que a justiça é imparcial. Ela não escolhe lados, ela é imparcial. Ela vai, quanto ao julgamento, ela avalia, vamos dizer assim, os defeitos, os problemas, agressões e aquilo que está a favor do sujeito que está sendo julgado, né? Então, acusações, né? E aquelas situações que são favoráveis a ele. Ela é imparcial. A balança denota equilíbrio, mesmo nessa imparcialidade, equilíbrio. E a espada simboliza a força da justiça. Então ela deveria ser imparcial, equilibrada e forte, para poder fazer jus ao comprometimento que tem. Namastê, gratidão.